Pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente continua trabalhando com uma revisão e trabalhando com algumas técnicas específicas de programação. A gente continua na lista um. Então o objetivo aqui é a gente desenvolver alguns algoritmos, implementar alguns problemas, utilizando, como eu falei, algumas técnicas específicas. Então, assim como nas outras aulas, a gente vai quebrar em duas partes. Na primeira parte, a gente vai pegar um exercício aqui da lista um, que envolve uma técnica específica de programação. Vários de vocês já devem ter conseguido fazer, então eu vou fazer no passo a passo para poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado. E depois a gente vai fazer a implementação de um outro problema aqui utilizando o Visual Studio, utilizando a parte gráfica. Então, na última aula, que foi a aula da sexta, a aula 5, né, que foi gravada ao vivo, teve alguns colegas que participaram, a gente fez a implementação, bom dia, a gente fez a implementação de um problema, que foi o problema da área do círculo, utilizando o Visual Studio, e assim, capturando os dados da caixa de texto, fazendo conversão de dados, mostrando o resultado, então foi bem legal. A gente vai fazer mais alguns desses, então um dos principais objetivos da disciplina é que a gente consiga ir vendo algumas técnicas diferentes de programação e a gente consiga implementar já aplicações, criar apps utilizando uma interface gráfica. Então, isso é bem interessante. Dentro dos problemas que a gente tem aqui, o problema aqui, o problema 25 e 26, eles utilizam a mesma técnica de programação. Então, a gente tem um dado valor inicial, esse valor ele vai ser incrementado. Sim, você pode criar o projeto, mas primeiro a gente vai fazer um no Dev aqui, que é utilizando uma técnica só, e depois o próximo a gente vai fazer no Visual Studio. Então, esse primeiro a gente vai fazer no Dev. Então, o 25 e o 26, que eles utilizam a mesma técnica. Dado um valor inicial, a cada passagem de um determinado tempo aí, a gente vai ter um incremento em algumas massas ou na altura, em um dado valor aqui. E a gente quer ficar vendo isso passo a passo até que eu tenha um resultado. Então, vamos pegar para fazer o 25, e aí depois vocês vão tentar fazer o 26, quem não fez ainda. Então, aqui a gente tem aqui, na usina de Angra 2, os técnicos analisaram a perda de massa de um material radioativo, sabendo que esse perde 3% de sua massa a cada 20 segundos. Então, a gente tem uma massa inicial, essa massa ele vai decair 3% a cada 20 segundos, então isso aqui é um valor hipotético e muito alto, né, que não é real, mas só para a gente poder simular aqui. E a gente tem que criar um programa que vai receber a massa do material e vai calcular iterativamente, então iterativamente é passo a passo, a gente quer ver cada passo. Ó, passado 20 segundos, o material tem tanto. Passado tantos segundos, o material tem tanto. Ou seja, a gente vai ver isso passo a passo. E qual que é o tempo necessário para que o material se torne menor que 1,45 gramas? Então, a gente quer ver passado a cada etapa, né? Ou seja, a cada 20 segundos, a gente vai querer ver quanto de massa o material ainda tem e quantos segundos, ou tempo aí, a gente vai fazer em segundos, né? Foi necessário para que ele decaísse abaixo de 1,45 gramas. Então, esse é, que é o nosso problema. Então, vamos pensar que a gente coloca 200 gramas, quanto tempo esse material vai durar? E esse tipo de problema é comum a várias outras aplicações. Então, tem a segunda aplicação aqui, aonde eu vou ter um dado valor de entrada e eu vou ter que incrementar ou decrementar dado uma passagem de tempo. Então, isso aqui é uma técnica específica de programação. Quantas pessoas que estão aqui já fizeram ele? Pode colocar aí no chat aí, o 25. Quantos que já conseguiram fazer? Ninguém colocou eu? Sério? Então vamos fazer ele juntos então. Então, olhando o problema aqui, a nossa única entrada aqui vai ser a massa do material e todo o resto que é o que a gente vai calcular. O entendimento do problema tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar aí sobre entender o problema. Logicamente, a gente não consegue programar e implementar nenhum tipo de código sem antes entender o problema de forma bem clara. Então, depois que a gente entende o problema de forma bem clara, aí a gente passa a implementar. Então, a gente vai implementar ele aqui em C. Ah, dá para fazer lá em C Sharp, lá na interface gráfica? Dá. É que aqui em C a gente consegue ver o passo a passo mais legal. E a gente está se propondo em programar e ver uma técnica específica. Lá em C Sharp, na parte visual,
é bem legal quando a gente precisa fazer um cálculo específico. Esse da massa aqui seria interessante você poder ver, por exemplo, quanto tempo de massa você precisa para poder deixar o equipamento funcionando por tantos segundos. Então, isso seria bem legal também, se fosse uma demanda específica lá, né? Então, reparem que a gente já consegue criar aplicações que resolvam um determinado problema. E aí, o objetivo é que vocês comecem a fazer isso também. Então, vamos criar aqui. A gente está criando aqui, a gente vai implementar o exercício 25, que é o da massa radioativa. Include stdio.h. Deixa eu ver se a gente vai usar. Não vai usar nada de range, não precisa de stdlib aqui. Então, int main, a gente vai receber a massa dele, né? Então, como é um valor com casas decimais, a gente vai criar float aqui, float massa. O que mais que a gente vai precisar aqui? Enquanto ele não se torna 1.45, aí ele vai mudar a cada 3 segundos, beleza. Então, a massa, ela vai decair, né? Então, a massa vai ser atualizada. A gente vai ter uma variável aqui que vai ser os segundos, né? Ou seja, a gente faz o segundo sair de zero, ou seja, no segundo zero é essa massa que eu vou receber de entrada. A cada mais 20 segundos, a gente vai fazer essa massa decair em 13%. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem nada. Então, a gente quer mostrar o quê? O usuário vai entrar com a massa. Dada essa massa, a gente vai ver esse passo a passo. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, printf entre com a massa do material. Então, a gente vai ler a massa do material. Pessoal, conforme eu estou fazendo aqui, eu estou implementando, o ideal é que vocês consigam ir acompanhando e digitando. Se não conseguir no momento aqui, por algum motivo, é legal implementar depois, não pegar só o código pronto, porque vocês podem ver que mesmo na hora que vocês estão acompanhando o código, ainda gera dúvida, ainda gera algum erro. E se ficar com dúvida do que eu estou fazendo aqui, é só abre o microfone, fala aí, manda no chat também que eu consigo ver. Então, é só ir chamando. E, por fim, quem está assistindo depois, lá na aula, lá, onde que eu lanço no Google Sala de Aula, tem a caixinha lá para você comentar. Então, você consegue mandar um comentário, uma dúvida ali, aí você consegue mandar como privado, se não quiser deixar para os outros verem. Mas o importante é não ficar com dúvida. Principalmente em algumas técnicas que a gente está vendo. Então, o objetivo, como eu falei, da primeira disciplina lá de algoritmos é entender lógica de programação e aprender a programar. E aqui a gente começa a ver algumas técnicas e já está alçando aí para programação com outra linguagem, que é C#, criando interfaces gráficas. Então, a gente vai ler a massa do material, scanf aqui, %F, porque a gente vai ler um float, né? E comercial, massa. Então, a gente vai ler a massa do material. O que a gente vai ficar fazendo aqui, ó? Vamos olhar para o problema. A cada 20 segundos, a massa vai cair 13%. E eu vou ter que falar quanto tempo demorou para a massa que se torne menor que 1,45. Então, eu vou fazer o quê? Enquanto a massa for maior ou igual a 1,45. Então, eu vou ficar dentro de uma estrutura de repetição fazendo o quê? Decaindo a massa. Então, se eu ler a massa aqui de 100, eu vou ficar dentro desse while enquanto a massa for maior ou igual a 1,45. Se eu digitar a massa de 1, por exemplo, a massa é maior que 1,45? Não. Então, eu já entrei com uma massa menor, vou falar que demorou 0 segundos para ela ficar menor. Porque enquanto ela for maior, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou falar qual a massa que eu tenho. Então, eu vou falar assim, ó, no segundo 20, porque aqui, se a gente entrar com a massa de 100, aí depois no segundo 20, ele já decaiu 13%. E aí eu vou mostrar quanto que tem. No segundo 40, eu vou mostrar quanto que tem. E assim por diante. Então, a cada loop aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que mostrar, ó, passado 20 segundos, a massa era tanto. Passado 40 segundos, a massa era tanto. Então, o que eu vou fazer? Então, a cada loop, o que está falando aqui, ó? Cada loop nosso aqui, ó, a gente vai fazer é como se a gente estivesse executando 20 segundos. Então, a gente está simulando aí a execução de algo. Lógico, a gente poderia fazer uma conta e um cálculo normal, só que a gente quer ver de forma iterativa, passo a passo. Passado 20 segundos tem tanto, passado 40 tem tanto. Eu quero ver de forma iterativa. Por isso que a gente só não está fazendo um cálculo direto, porque nesse caso que a gente poderia fazer. Então, a gente vai fazer a massa
é igual a ela mesmo, menos massa é igual a massa, ou seja, ela é igual a ela mesma. Só que eu tenho que decair o quê? 13%. Como que eu vou decair 13%? Massa vezes 0,13. Então, se eu entrar com uma massa de 100 aqui, ó, massa vai receber o que ela tem, 100 menos 0,13, que vai ser 13 realmente. Aí a massa vai passar a valer o quê? 87. E aí, na hora que eu printar aqui, ó, printf, vou falar, ó, ah, tá. E cada vez que eu decair, o que, que aconteceu com segundos? Ele passou 20, né? Então, segundo é igual a segundo mais 20. Eu posso fazer mais igual a 20. Eu fazer segundo mais igual a 20 é a mesma coisa eu fazer segundo é igual a segundo mais 20. Fazer isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa. Ao passo que fazer massa menos igual a ela mesma vezes 0,13 é a mesma coisa. Então, se eu estou fazendo massa é igual a massa menos os 13%, é a mesma coisa fazer massa menos igual. Ou, se eu fizer aqui segundo mais igual a 20, eu estou fazendo segundo, é o que ele já tem, que começou de 0, mais 20. Ou fazer segundo é igual a segundo mais 20. Isso aqui é os operadores. Então, é importante entender isso aqui. Aí, o que eu vou falar aqui, ó? Passado, porcento de segundos, a massa é de porcento F. E aí, vou colocar 1,2 para limitar as casas decimais aqui, ó. E aí, vou mostrar o segundo e a massa que eu tenho. E só para a gente poder simular um passo a passo, como eu mostrei na última aula, vamos colocar um slip de 500. Ah, tá. Vamos colocar um barra N aqui no final, ó, só para não ficar tudo amontoado, ó. O sleep aqui, ó, ele dá uma pausa de 500 milissegundos. Então, ele vai parar meio segundo. Ele executa, para meio segundo. Executa, para meio segundo. Logicamente, se você quisesse colocar 20 segundos para você ver o tempo real, poderia, mas a gente não vai ficar esperando 20 segundos, né? Assim como no outro problema, você não vai ficar esperando um ano para poder ver os incrementos. Então, a cada loop a gente vai ver. E quando eu sair do while, quer dizer que a minha massa já não é maior ou igual a 1,45. Ela é menor que 1,45. E aí, o que eu quero ver? Ver quantos segundos foram necessários. E aí, eu vou falar, foram necessários porcento de segundos para massa decair. Decair do limite lá que tinha, né? De 1,45, se tivesse colocar. E aí, a gente quer ver essa quantidade de segundos, que é o segundos nosso aqui. E um return zero. Então, o que a gente fez aqui? A gente leu a massa. Enquanto a minha massa for maior que 1,45, a gente vai decrementar ela em 13%. Então, ela é igual a ela mesma vezes 13%. Ou seja, aqui eu calculo 13%. E aí eu pego o que eu li e tiro 13%. Cada vez que eu estou decaindo 13% da massa, quer dizer que eu estou passando 20 segundos. Então, eu incrementei 20 segundos aqui. E aí eu vou falar, ó, passado 20 segundos, a massa era de 87. E aí depois dá o loop e isso vai acontecer. E aí aqui eu estou dando uma pausinha só para poder simular. Isso aqui é bem legal para quem não estava na aula passada ou não assistiu ainda. E aí, quando eu sair da minha estrutura de repetição, quer dizer que a minha massa já ficou menor do que o limite que está falando no problema. E eu vou falar que foram necessários tantos segundos aqui para poder decair. E vou mostrar a minha variável segundos. Deu para poder entender a lógica aqui do que a gente está implementando? Alguém ficou com alguma dúvida? E a gente tem que rodar, né? Para ver os erros aqui. Deixa eu salvar aqui. Exercício 27. Esse aqui é o da massa, né? Deixa eu colocar. Beleza. Então, vamos executar aqui, só para a gente poder ver qual que é a nossa lógica, se a nossa lógica funcionou, né? Então, a gente vai entrar com a massa do material, só para a gente poder entender aqui. Então, quando a gente entra com a massa do material, a gente está fazendo a leitura aqui. Imediatamente, a gente já vai entrar dentro do ar. Então, se eu colocar uma massa aqui, por exemplo, de 100, olha lá, passado 20 segundos, ele tem 87, 40, 75. E ele vai decaindo
E a gente está vendo passo a passo, tá vendo? Por que ele está mostrando assim devagarinho? Porque a gente deu esse sleep. Experimentem tirar o sleep aí para vocês poderem ver. Olha lá, tá vendo? Então, demorou 620 segundos para a massa decair. Porque com 600 segundos, ainda ela tinha massa superior ao nosso limite, que é de 1,45. Nos 620 segundos, a massa já é de 1,33. Então, ela decai, e aí depois ele não decai mais. E aí a gente consegue ver que demorou 620 segundos para a massa decair do limite dela, que no nosso caso do problema, a gente poderia ler esse limite aqui, que a nossa massa vai decair também. Deu para entender? Conseguiram executar aí? De alguém deu algum erro? Conseguiram? Eu vou colocar aqui, se alguém teve algum erro aqui, ó, eu coloquei o código aqui no chat. E aí, para quem chegou depois, não estava conseguindo acompanhar, se quiser executar ele para poder ver, que aí fica mais fácil. Agora, para quem está... Isso, parou no 620, se a gente entrou com 100, vai dar a mesma coisa, né? Porque o ponto de decair aqui, o nosso limite de decair é de 1,45. A gente poderia colocar esse valor aqui, fazer a leitura da massa, fazer o valor do menor valor. Então, pensa que você está criando um aplicativo real lá para eles fazerem um cálculo. E aí eles precisam ver isso de forma iterativa também. E aí a gente pode criar uma aplicação gráfica, não só em modo texto aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra aplicação agora já em modo gráfico. Então, a gente vai intercalando aí. Lembrando que a gente tem aquela atividade lá no URI também, eu postei a lembrança de ontem, que a atividade é para poder ser feita até hoje. Como eu falei, a gente vai ter algumas atividadezinhas aí que vai contar com uma parte de trabalho. Uma boa parte da sala já tinha feito, mas alguns ainda não. Se o meu eu mandei, tentei e está errado, tem problema? Não, não tem problema. O importante é você tentar fazer. Então, eu vou lá, vou clicar no código lá e vocês vão fazer. Vai ter mais, sim, Lucas. A gente vai ter mais algumas atividades no URI para fazer. A próxima atividade do URI agora, na sexta-feira eu vou lançar ela e ela vai ser até na sexta que vem. Então, na semana que vem, na sexta, a gente não vai ter a gravação da aula síncrona ao vivo. Essa sexta tem. Sexta agora, dia 11, a gente grava normal. Vai ser ao vivo. Agora, no dia 18, aí a gente já não vai gravar ao vivo. E aí eu vou gravar, vou deixar uma explicaçãozinha, e aí a gente vai fazer uma atividadezinha no URI. E aí vai ficar como atividade, a atividade assíncrona do dia 18 vai ser fazer algumas atividades no URI. Na próxima semana, a gente já começa a ver técnicas específicas de arranjos de vetor. Pode sim, Alan, sem problemas. Não tem problema, não. Tenta fazer, tem uma atividade lá no URI que ela está aberta até hoje. Tenta fazer aquela do URI lá específico, como eu falei, porque ela trava lá. Mas se você não conseguir, só me falar que eu libero lá para você depois. Tá? Os exercícios da lista ainda não. Eles vão ser enviados sim, Lucas. A gente vai fazer pelo GitHub. Depois eu só tenho que separar um tempinho para a gente poder instalar. Eu vou pedir essa lista de exercícios, essa aqui. Essa que a gente está trabalhando, né? Ela vai ser para enviar. Então, vocês têm que organizar os arquivos, mas eu vou pedir para todo mundo subir ela lá no GitHub e vai me mandar o link do GitHub. E aí, depois, eu tenho que explicar um pouco mais do Git. Mas, como eu falei, não é para ter pressa em si. É para você ir praticando, fazendo o máximo possível. Na semana que vem, a gente já começa a trabalhar com conteúdos de vetores e matrizes. Vocês já viram também, mas a gente passa a ver algumas técnicas específicas e vai ter mais uma listinha, onde a gente vai implementar algumas coisas lá, certo? Agora a gente vai abrir o Visual Studio para a gente poder fazer a implementação de um problema. Desses problemas, é legal fazer problema de cálculo, vejam se vocês concordam comigo. Se quiserem escolher outro, pode. Estava pensando a gente fazer esse 14 aqui, ó. Que o 14 a gente implementa ele lá na interface gráfica, a gente vai receber o peso e a altura para poder falar qual que é a situação, se está abaixo peso, peso normal, se está com sobrepeso, e aí a gente pode fazer um switch case lá em C Sharp, bonitinho também, para poder ver as faixas que ele... No switch case eu vou ter que fazer uns ifs aqui, mas a gente pode fazer uns testes lá, e aí dá para a gente poder implementar esse aqui. O que vocês acham? Pode ser ele?
Ele é bem simples, a implementação dele. Acho que o 14, tá, esse mesmo, né? O 14 na parte visual vai ficar legal. Que aí, o que a gente pode fazer? Eu vou mostrar para vocês também que a gente pode pegar uma imagem, inserir uma imagem, já fazer uma estrutura bem legal. Não é, mas o legal é que a gente está programando, né? E aí você pode mudar as faixas do if aqui para ficar mais adequado do que a gente precisa. Aí sai da média. Aí você faz aí da forma que precisar, né? Vamos abrir o Visual Studio aí para a gente poder trabalhar, então. Abriram aí, a gente vai criar um novo projeto. Como falei, nesse começo, não, a parte do Visual Studio, o que você fizer depois lá, se você quiser fazer exercício utilizando o Visual Studio, a interface gráfica, pode enviar também. E aí você vai colocar tudo no arquivo compactado lá e vai subir lá no Git, ou mandar no arquivo compactado, a gente vai ver. Mas, se você fez só em C, o objetivo é mandar só os códigos em C. A parte aqui do Visual Studio, depois a gente vai passar a ter uns trabalhinhos específicos para poder desenvolver, para a gente pegar um pouquinho mais de prática. Então, a gente vai criar um projeto, abra um Visual Studio aí. Como eu falei, ele demora um pouquinho para abrir, então é legal no começo da aula já abrir ele. O meu já abriu, mas no quadro de programação, não abriu aqueles botões lá, não. Tá, pera aqui, ó. Você vai criar um novo projeto. Aí aqui, na parte de busca, você digita Forms aí, que vai aparecer o primeiro, né? Windows Forms app, que é o C Sharp, desktop aqui, .NET Framework na frente, é o primeiro que aparece. Marcos, o legal é você fazer em C também. Essas que a gente está fazendo no C Sharp, você fazer em C. Mas se quiser mandar no que você fez no C Sharp também, sem problema nenhum. Selecionou aqui, a gente vai dar o nome aí. Então, aqui eu vou dar o nome para ela de IMC, né? Que é o problema. O meu diretório aqui é a pasta Projects aqui, dentro dos meus documentos, e aí você pode clicar e selecionar qual pasta. Então, eu recomendo muito que você tenha uma pastinha sua aí, seja nos meus documentos, na sua pasta de, de, de projetos geral. Então, deixa ela padrão, e aí todos os projetos do Visual Studio vão estar lá. E aí a gente vai dar o Create, aí ele já vai criar toda a interface que a gente precisa. Todo mundo conseguiu abrir aí? Quando ele vai abrir, ele vai ter essa interface aqui, que vocês estão vendo. Então, lembra que a gente já parou nas duas últimas aulas aí, para poder tratar disso? Aqui, ó. Na parte direita aqui, ó, a gente tem o Solution Explorer, onde a gente consegue ver os nossos arquivos. Então, se por acaso o form não estiver aparecendo aqui, ó, tá desse jeito, ó. No Solution, você vai no form 1, dá 2 cliques, aparece a interface. Então, às vezes acontece aqui de você fechar, não aparecer. Então, o Solution tem que estar aparecendo. Se o Solution não estiver aparecendo, que é o gerenciador de soluções, se tiver em português, isso, ó, ela tá vazia por quê? Porque você não clicou no form. Se você vir aqui no Solution, dá 2 cliques no form, ó, a toolbox só aparece na hora que o formulário está aparecendo. Se tiver no código, não vai aparecer. Certo? O form tem que estar ativo, ó. Você tem que estar vendo. Form 1 está aparecendo aqui, ó. Beleza? Embaixo a gente tem a barra de propriedades. Então, lembrando, se não estiver aparecendo no Solution Explorer, você vai vir em View aqui, ou visualizar. Solution Explorer, ou explorador de soluções. Ctrl Alt L aí. Aqui a barra de propriedades, se ela não estiver aparecendo, F4.
A toolbox, se ela não estiver aparecendo, ela pode não estar pinada, está escondida aqui no canto, a toolbox ou caixa de ferramentas. Você pode pinar ela. Agora, se ela estiver fechada realmente, você vem em View, Toolbox ou Ctrl Alt X. Então, isso aqui, essa estrutura de ter a Toolbox, ter o Solution Explorer, ter a barra de propriedades e conseguir enxergar o teu formulário, que é onde você vai criar o teu app, isso aqui é essencial. Então, a gente precisa ter essa interface aqui. E aí, a partir daí, a gente consegue estruturar a nossa aplicação. Beleza aqui? Então, lembrando, na última aula, quando a gente quer pôr só um texto de informação, a gente coloca um label. Quando a gente quer receber, algum dado de entrada, a gente vai receber numa caixa de texto. E a gente vai fazer as conversões e o resultado a gente pode mostrar de várias formas diferentes. Ou numa janelinha pop-up, ou num label, que é um rótulo, ou numa caixinha de texto também. Então, a primeira coisa, vamos brincar um pouquinho com a parte visual aqui, ó. Depois, como falei, tem alguns vídeos no YouTube que mostram um passo a passo para poder criar um layout bonitinho aqui no Windows Forms. Então, é legal pegar esses vídeos de designers realmente, que aí mostra como que a gente pode deixar ele mais legal, mais bonitinho. Mas primeiro a gente vai atentar aqui a como utilizar as ferramentas e aí depois a gente preocupa com o layout. Então, a gente vai vir aqui no Toolbox. Vou pegar um label, vocês vão procurar um label aqui, vai arrastar, puxar ele aqui, e aí ele vai aparecer. É só puxar e arrastar ele vem, tá aparecendo o label 1 ali, ó. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo, mas não, aumentar o zoom aqui, porque fica bem pequeno, ó. Tá vendo? Então eu peguei um label, arrastei e puxei ele aqui, ó. Então aqui esse label, ele vai ser um título. Vamos colocar aqui, ó, Sistema de Cálculo de MC. Só que está pequeno, né? Não está legal aqui. E aí, o que você vai? Com ele selecionado, você vai na barra de propriedades, que a gente está lá aqui no canto, aqui, ó, no canto direito, aqui dentro da nossa barra de propriedades. É muito importante que essa barra de propriedades ela esteja ordenada de A a Z e não por categorizado, tá vendo? Tem categorizado e tem esse A a Z com essa setinha. É importante estar nela que na hora que eu falar o nome de uma propriedade, você procura em ordem alfabética, fica mais fácil. Exceto o name que está no começo. Esse name é como se fosse o nome da variável. Aí, quando que eu vou precisar alterar ele? Quando esse objeto aqui, eu for mexer nele no código. Se eu for mexer nesse objeto no código, eu tenho que alterar o name. Nesse caso, eu não vou alterar, eu posso deixar ele. Um minutinho só, Marcos, eu já vou te ajudar. O que a gente vai mexer nele aqui? Só para aproveitar que está aberto. Nesse caso, eu quero mexer a fonte, que é deixar maior, né? Então, vou expandir aqui a fonte. Eu dei o zoom aqui, não está aparecendo o zoom para vocês aí? Não, aumentar o tamanho da letra. É a fonte. Ah, é a fonte, entendi. Eu pensei que era o zoom meu aqui. Aí o size aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um 25 aqui. Tá vendo que já aumentou lá? Ó, já aumentou. Vou mudar o tipo da fonte aqui. E aí, Microsoft tá aí. Cadê que eu gosto? Vamos colocar uma Courier aqui mesmo. Não, a Courier tá muito feio, credo. Consoles. Beleza, de console. Aqui o font color é a cor do texto, né? Você pode mudar a cor do texto aí para alguma cor que você queira, qualquer uma aí. Então, as cores customizadas. Ele está demorando para renderizar aqui na tela porque eu estou usando o zoom aqui. Não sei por cargas dadas, se eu diminuir o zoom aqui, ele mostra rapidinho. Não é que é pesado, não, tá vendo? Ele aparece rapidinho aqui, ó. E como que eu vou mudar esse escrito label 1 aqui, ó? Você vai na parte de propriedades, com o label selecionado, vai lá no text e coloca aí, ó. E aí você coloca um texto qualquer. Sistema de cálculo de IMC. Olha que legal. E aí a gente já tem um título. Ah, e o que a gente pode pôr também? Pode colocar uma imagem, se quiser. Nesse pode pôr acento? Porque no outro, nesse pode pôr acento normal, o outro dá problema se pôr acento. Normal. Aqui a gente já está na interface gráfica, né? Em C também pode, só que a gente tem que importar uma biblioteca lá, que é a language.
e aí setar que o idioma nosso é português. E aí ele aceita normal. Ah, sim. Porque, por padrão, ele renderiza em inglês. Em inglês não existe acento. Marcos, qual que é o problema que você teve, que você disse? Não está aparecendo qual? A barra de propriedade? Ah, a barra de propriedade, é. Tá, mas o form teu está aparecendo, né? Uhum. Tá. A barra de propriedade, se ela não estiver aparecendo, é só você apertar F4. Ah, apareceu. Lucas, Valeu. por que a maioria das aplicações de desktop é utilizado em C Sharp? Isso vem de uma herança bem antiga. Uma das primeiras linguagens, as duas principais linguagens e ambientes de desenvolvimento de interface gráfica foi o CBuilder, que era baseado em C++ da Microsoft, e o Borland Pascal, que era o Delphi. E também foi amplamente utilizado para desenvolvimento de aplicações desktop em interface gráfica. E aí depois, com o tempo, teve uma migração de alguns desenvolvedores, alguns ambientes para Java, por ser aberto, né? E muitos também migraram para C Sharp com o Visual Studio, que foi basicamente, a gente pode falar que hoje é uma evolução lá do Borland Pascal, do ambiente Delphi, que foi descontinuado. Então, tem muitas aplicações que utilizam esse padrão. Padrão, tipo, o mercado é muito... ele se muta muito rápido, né? Mas para ambientes desktop, você vai ver muitas aplicações, muitas mesmo, desenvolvidas em C Sharp, principalmente pela facilidade de integração com ambientes Windows. Então, você vai ver algumas coisas que você vai fazer em Java que vai dar mais trabalho, aqui em C Sharp, utilizando o Visual Studio, vai ser bem mais tranquilo. Isso para aplicações desktop. Mas você programa também para web. Mas é amplamente usado, é importante conhecer e saber como criar. E é rápido, é fácil. Então, pensa que alguém te pede uma aplicação para você criar um cálculo específico. Pensa um contador, pensa um armazém de café. Como eu falei, tem os alunos nossos do semestre do ano passado que venderam aplicações, eles venderam para armazéns de café. Um aqui em Machado e outro em Poço Fundo. Eles precisavam fazer uns cálculos de balança, de sacaria, e eles faziam tudo isso na mão. E eles fizeram uma aplicação que recebia os dados, salvava no banco e fazia um relatório. Tudo coisas simples e que a gente aprende a fazer na disciplina. Então, assim, você consegue dar uma saída muito fácil. Você consegue implementar, criar um protótipo, ver se é isso bem rápido. Então, dando continuidade aqui, a gente vai colocar uma imagenzinha aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, dentro do search aqui, ó, deixa eu ver se está IMG. Image list. Deixa eu só procurar aqui, acho que é figure. Você conseguiu aparecer a barra de propriedades aí, Marcos? Às vezes ele demora um pouquinho só na hora que ele vai, na hora que vai rodar. Image list. Não, não. Coloquei o image list, não é esse aqui, não. Pessoal, não tinha isso. Ah, aqui, ó, é o Picture Box. Eu estou procurando o nome do componente aqui. Aqui, ó. A gente vai colocar um Picture Box aqui embaixo, ó. O Picture Box é para a gente poder colocar uma imagenzinha na nossa aplicação. E aí a gente pode colocar qualquer tipo de imagem que a gente quiser, ó. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar o símbolo do curso. Então, se você quiser pegar aí, e depois a gente pode deixar ele menor. Então, aqui, se você clicar na setinha do lado aqui, ó, eu puxei um Picture Box. Você vai em Choose Image, e aí você pode pegar qualquer imagem da tua máquina, vai dar um import, e vai lá procurar uma imagem aí. Deixa eu ver, eu tinha uma imagem do curso aqui. If versus... vou colocar uma imagem do if aqui, ó. Certo? Ok. Reparem que ela ficou cortada, tá vendo? E aí eu quero que ela se ajusta aqui a essa caixinha. E aí você vai na setinha aqui, vai ter o size mode de normal, você vai colocar aqui.
acho que auto size, não, desculpe, stretch mode, stretch image. Então, você vai selecionar stretch image. E aí, tá vendo? Ela fica bonitinha. Legal, né? Para quem não tem essa imagem aqui, ou qualquer outra, né? Se você quiser colocar ela, eu vou colocar aqui no ambiente virtual nosso aqui, ó. Deixa eu postar ela aqui, ó, como material. Depois a gente vai ter mais algumas coisas. Vou adicionar ela aqui como arquivo, e aí quem quiser pode pegar ela. Yeah. Eita, deixa eu achar aqui qual que é o nome. Acho que é logo if. É esse aqui, ó. Coloquei aí dentro da semana 3, eu coloquei esse logo aí. Quem quiser pegar ele e colocar ele igual, tá lá no material, dentro de semana 3, tá esse arquivinho, logo if aí. Vendo? Só para deixar. Então, aqui na parte visual é legal, que a gente pode colocar uma imagem, pode colocar um texto. E agora, vamos lá ao que importa, né? A gente vai receber os nossos dados de peso e altura e a gente vai mostrar o nosso resultado. Então, isso vai ser meio que padrão. A gente vai precisar. Depende, Emerson. Em cada caixinha você não precisa programar ela. Na verdade, você vai acessar os dados que estão nela. Então, o código vai acontecer quando? Quando que a tua função vai executar? Quando você clicar num botão calcular, certo? Então, o código vai estar dentro do botão calcular. Mas como você vai precisar acessar as caixas de texto para poder ler os valores de entrada, aí você tem que mudar o ID delas. Então, a gente vai colocar dois labels aqui embaixo. Ah, nossa, mas ficou feinho tudo de novo. Se eu quiser copiar esse label aqui, ó, copiei e colei ele. Nossa, ficou grande. E aí eu posso vir nesse segundo label aqui, alterar o text dele. Vou alterar o text dele aqui para peso. Tá vendo? E aí, se eu quiser alterar o tamanho dele... Ah, não quero a cor azul, mas ele já está na fonte que eu quero. Eu quero um outro tipo de cor aqui. Não, ficou muito claro. Não, nosso tempo vai ficar muito baiano aqui, ó. Vou deixar peso aqui, se eu quiser alterar o tamanho dele aqui também para 18. Beleza. Ah, uma vez que eu deixei aqui um componente da forma que eu quero, eu posso dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E aí eu tenho peso, e agora eu colei ele, e agora vou alterar o text desse segundo aqui, ó, para altura. Então, tá vendo como a gente consegue ir desenvolvendo rápido? O Marcos... Ah, beleza. Não, toda a aula, ela está indo lá para o Google Sala de Aula. Então, se alguém tiver dificuldade de acompanhar o que a gente está fazendo, legal, ir olhando, assistindo a aula, se ficar com dúvida, vai perguntando, e aí depois você tem tempo para poder ir assistindo lá, pausando e fazendo junto. E qualquer dúvida que ficar também, aí pode chamar. Tem o Alex, que ele está como monitor, o Lucas se dispôs a ajudar também, ele está como mediador, e pode postar a dúvida lá no Sala de Aula, que eu vou respondendo também. Então, a gente vai ler peso e altura, mas isso aqui é só um label, só para a gente saber, como se fosse um printf, né? Aonde que a gente vai receber esses dados? Vão ser em text box, que vão ser nossas caixinhas de texto, ó. Então, vou pegar uma text box, cadê ela? Vou arrastar e pôr ela aqui na frente, ó. Tá vendo que ele faz o alinhamento bonitinho pra gente? Aí, vou deixar ela maiorzinha aqui, para ficar legal. Só que aí, a fonte dela de entrada tá pequena. O que vai ser muito importante aqui, ó? Um text box, ele vai ser onde a gente vai receber o nosso dado de entrada. Então, a gente vai ter que alterar o name dele. Por quê? O text box ele vai servir como o scanf nosso. Na hora que a gente faz o scanf, eu vou receber um dado de entrada e vou guardar em uma variável. Então, aqui vai ser meu dado de entrada. Então, eu tenho que saber identificar ele. A identificação padrão dele aqui, tá vendo que é text box 1? Imagina que eu tenho 10 text box de um formulário. Quem que eu vou saber quem que é o 1, quem que é o 2, quem que é o 3? Então, logicamente, eu tenho que nomear eles para que eu consiga acessar esses dados via código. Um padrão de nomeação dele aqui é os 3 primeiros caracteres minúsculos referente a esse objeto. Então, txt. E agora eu vou colocar o nome. Então, txt, com o primeiro caractere maiúsculo, peso. Alterei o name.
Ah, eu quero deixar a fonte maior, mudar a cor, beleza. Aí você pode vir aqui em fonte, ó, expande ele aqui. O tamanho da fonte de entrada aqui, eu vou colocar, acho que eu tinha colocado 16 no outro, né? Tá vendo que ele já fica maiorzinho? Tamanho da fonte 16, se quiser mudar a cor, beleza. Mas eu vou deixar aqui, ó. Então, reparem que com isso aqui, ó, deixa eu alinhar ele aqui de novo, eu já tenho aqui, ó, o nome dele, ó, tá vendo que já tá TXT peso, já alterei o tamanho. Se eu já alterei o tamanho e eu quero que isso sirva para o outro também, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, mas e o nome? O nome, tá vendo que esse do segundo agora é TextBox 1. O primeiro tá TXT peso, que a gente já tinha alterado, e o segundo tá TextBox 1. Então eu tenho que alterar também, que eu vou precisar ler esse dado da altura lá no código. Então agora, no segundo, TXT, altura, mantendo esse padrão nosso, que aí não tem erro depois. O Lucas... Isso, aqui a gente tem a opção de montar. Não é sempre assim, Lucas. Depende muito da tecnologia, depende muito da linguagem, depende da IDE, do ambiente. Então, tem coisa que você vai fazer tudo na mão. Isso aqui dá para fazer tudo na mão, sem puxar? Dá. Só que num primeiro contato, é melhor você entender como isso funciona, aprender a montar desse jeito, para depois a gente passar a fazer tudo do zero. Tiago, o que você disse? Colocar zoom ao invés de stretch? Deixa eu ver. Ah, tá, entendi. Beleza, fica assim. Fica melhor, que aí ele não dá o autoajuste. Tá certo, ficou melhor mesmo, Tiago. Foi só a dica do Tiago aqui, ó, que quando a gente carrega a imagem, se a gente deixa ela normal, ó, normal, então ela vai pegar o tamanho lá, né? Vai ajustar. Aqui, ó, a gente colocar stretch image, ele vai ajustar o formato. Se eu colocar zoom, ele vai manter as proporções do que veio. Então, acho que o zoom aqui ficou melhor mesmo. Isso aqui, ó, só a título, lembrem disso na sua vida de programador. Lembrem como é fácil fazer um auto-stretch aqui ou um auto-ajuste aqui em C#. E aí depois, quando você pegar algumas outras linguagens, para você fazer isso aqui, você acha melhor ir no editor de imagem, redimensionar a imagem do tamanho que você quer e puxar ela, do que ter que mexer. Porque tem uns que dão um trabalhão, e aqui você faz isso com uma seleção. Igual você seleciona opções no Word, né? Como o Lucas falou, é só montar. Mas é bem legal mesmo. Por que eu gosto de trabalhar com C# nesse começo? Porque é muito tranquilo. Como eu falei, causa um impacto no começo? Causa. Mas o resultado é muito legal. Agora vamos pegar um botão aí, né? Porque é quando a gente clicar no botão que a gente vai mostrar o resultado. Vamos pegar um botão. Vamos puxar o botão, colocar aqui embaixo. Ah, tá pequeno, feio. Ah, então beleza. Então vamos. O botão a gente vai interagir com ele via código. Meu visual está parecendo uma aplicação do Windows 95. Mas no começo fica feinho, Emerson. Mas depois, como eu falei, tem uns caras que mexem com design que ensinam a fazer um design lindão. Até eu já fiz alguns. Depois eu compartilho para vocês usarem ele como base. A gente usa depois, que é bem mais bonitinho, sabe? Mas por que a gente está fazendo agora do zero? Para a gente aprender, que é só puxar, arrastar, e aí depois na hora de fazer o design você consegue fazer. Aí você vai conseguir fazer uns design de Windows 10 mesmo, de padrão metro, esses padrões atuais, sabe? Mas, agora eu vou mudar o botão aqui, ó. Vou mudar o name dele, primeira coisa. Vou chamar aqui de BTN calcular. Por quê? Porque é um botão, né? BTN está começando. O text dele é o que eu estou vendo. Reparem que continua o botão 1, né? Então, o text dele, vou colocar calcular. Se eu colocar um E comercial no começo, ele deixa o C virar um atalho. Então, vou colocar um E comercial aqui, ó. Reparem que embaixo lá dele, ó, deixa eu aumentar ele aqui. Tá vendo que ficou um underline embaixo do C? Que aí eu consigo acessar, sabe tecla de atalho de Windows, Alt C? Quando você precisa acessar rápido, né? É bem legal isso. E agora a gente vai mudar a fonte, né? A cor de fundo, para ficar mais legalzinho. Tá muito pequeno. Então, vamos mudar o tamanho da fonte aí. Vamos colocar um 16, pelo menos. Ó, aí você tem que redimensionar aqui. E aí você pode mudar o background. Cadê? O back color aqui, né? Você pode colocar uma outra corzinha que você achar mais legal. Vou colocar aqui. A cor da fonte é o for color.
Vou colocar um tom de branco aqui, que eu acho que fica legalzinho assim. E acho que tem um negócio das bordas ali. Cadê? Cadê o auto size? Ah, tá. Esse flat style, tá vendo? Esse flat style eu gosto de mudar ele também, ó. Eu gosto de deixar ele flat, que ele fica mais bonitinho, tá vendo? Eu mudei o flat style. Olha, daquele botãozinho que a gente colocou feio para esse aqui ficou mais legalzinho. Melhorou do Windows 95 um pouco, mas como eu falei, eu não sou designer. E é legal, depois, se eu não postar, me lembre ali que eu vou colocar ali dentro do conteúdo da aula 3, vou colocar esse vídeo ensinando a criar design. E é só você entrar, ele não cria código, só cria design. E aí você vai seguindo passo a passo, vai ver que dá para fazer uns layouts bonitão. E aí o resultado a gente vai colocar dentro de um label. Então vou copiar esse label grandão de cima, vou copiar, colar ele embaixo aqui, e aí o text dele, vou colocar aqui, seu IMC, 2 pontos aqui, que aqui a gente vai mostrar o resultado, né? E aí, se você quiser mudar a cor dele aí para ser o resultado de uma cor diferente, né? Seu IMC. E aí, esse resultado aqui, ó, esse label que vai ser o resultado, a gente vai precisar interagir com ele via código. Então, a gente precisa mudar o name dele. Então, quando que eu vou precisar mudar o name de um componente? Quando eu for interagir com ele via código. Então, vou vir aqui no name dele, vou chamar ele de LDL resultado. Certo? Pessoal, mais uma vez, tudo isso aqui que a gente fez agora, a gente fez na aula de sexta também. Então, a gente criou lá a aplicação para poder calcular a área, é uma outra aplicação, mas segue a mesma lógica. Então, é uma receita de bolo nesse começo. Então, é muito importante assistir a aula assíncrona que está gravada. Quem puder entrar, assistir a gravação ao vivo, ótimo. Quem não puder, mas tem que assistir. Porque, às vezes, fica meio perdido nisso que a gente está fazendo, e, às vezes, hoje eu já estou fazendo um pouco mais rápido, algo que, se você já assistiu uma vez, já viu uma vez, vai ficando mais tranquilo. Então, é muito importante, não esqueçam disso. Se quiser mudar o nome aqui, beleza. O que a gente vai fazer, então? A partir dos valores que forem digitados aqui, a gente vai clicar em calcular e vai mostrar o resultado aqui dentro desse label. Então, a gente tem os nossos duas caixas de texto de entrada, TXT peso, TXT altura, e o nosso botão calcular. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques no botão calcular e ele vai gerar uma função para a gente, um método, que quando eu clicar nele, esse código vai ser executado. Então, vou dar 2 cliques no calcular, ele vem para a parte de código. Tá vendo? Vou até reduzir aqui um pouquinho. E o que eu tenho nessa parte de código aqui, ó? Vou até subir um pouco só para vocês lembrarem, ó. Aqui na parte de cima eu tenho os usings, que é a mesma coisa do include lá de C. Aqui eu tenho o namespace, que é o nome do projeto, a gente viu que é IMC. E aqui eu tenho a definição desse nosso form 1. Por quê? Eu posso ter vários forms. Então, e aqui eu tenho uma função, ó, essa public form 1, o que eu colocar aqui dentro vai ser executada quando esse meu código rodar, quando o meu formulário rodar. E aqui está, entre abre e fecha chaves, o nosso botão calcular clique. Então, o que tiver dentro dessa função, desse abre e fecha chaves aqui, ó, é o que vai ser executado quando eu clicar no botão. Então, o que eu quero? Ó, lembrando ó, que o CS é o código, design é o que a gente está vendo. Então, você pode navegar entre o código e o design. O que eu quero, então? Pegar esses dois valores de peso e altura, quando eu clicar no calcular, mostrar aqui no label. Então, lembra, é a mesma coisa que a gente faz em C. Recebe os dados de entrada, processa, apresenta. A diferença é o quê? É como fazer isso em uma tecnologia ou em uma linguagem diferente. Aqui em C Sharp, trabalhando com Windows Forms, é de uma maneira. Na hora que você vai trabalhar com desenvolvimento web, com JS, JavaScript, é diferente. Na hora que você vai trabalhar com Java, é diferente. Então, você tem que saber o que você vai fazer. E aí você vira um programador, que você sabe programar. Aí você só tem que ver naquela tecnologia como fazer isso. Umas são mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis, um pouquinho mais chato de fazer. Mas tudo tem como fazer. Então, vamos criar aqui. Já que a gente vai receber peso e altura, são informações com casas decimais, a gente vai criar duas variáveis tipo double. Double peso e altura. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Fazer com que o que está na caixinha de texto do peso
do TXT peso, vem aqui para a variável peso. O que está na caixa de texto da altura, do TXT altura, venha para cá. Então, vou fazer com que peso vai receber o quê? Aqui é a minha entrada. Vai receber o que está no TXT peso. TXT peso é uma caixa de texto, que a gente está vendo lá, que tem um tanto de propriedades. Ó. Quando eu coloco ponto, ela tem vários métodos e atributos. Qual que é a cor da fonte dela, qual que é o tamanho da fonte, qual que é a posição dela na tela, tem um tanto de coisa. Então, o que eu quero acessar, que é onde que o usuário digitou o meu dado? É no text. Então, TXT peso, ponto, text. Usem o autocomplete aqui. O text tem que ser maiúsculo. E aí, reparem que ele riscou de vermelho para a gente que verde é um alerta e vermelho é um erro. E aí, ele está... Ó, se eu colocar o mouse em cima, o que ele está falando? Não está implícita a conversão de string para double. Deixa eu ver se ele está dando uma dica aqui para a gente. Aqui, ó. Não, aqui nem está dando dica. De vez em quando ele dá umas dicas legais aqui na lâmpada. Nesse caso, não está servindo, não. Então, ele está explicando para mim um erro. O que eu tenho que fazer, então? Porque todo dado que eu coloco na caixa de texto, ele é um texto, é uma string, é um literal. O que eu tenho que fazer? Pegar esse texto que está aqui e converter para double antes de atribuir aqui na variável peso. E para isso a gente já tem aqui uma classe, uma biblioteca, que ela se chama convert, e aí eu tenho as funções, ponto, toDouble. Nesse caso aqui, eu tenho toInt, toChar, toDate, para vários tipos de dados. Então, vou colocar aqui toDouble. E o que eu quero converter para double? O conteúdo dessa caixa de texto. Então, eu estou pegando o que está na caixa de texto, estou convertendo para double e estou atribuindo na variável peso. E agora eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa para altura. A altura vai ser o quê? TXT altura, ponto, teste. Deu erro. Por quê? Por causa da mesma coisa aqui, ó. Não estou convertendo string para double. Então, eu tenho que converter antes, ó. Convert, ponto, toDouble. Beleza. Então, nesse momento aqui, ó, vocês podem fazer uma analogia que a gente fez o nosso scanf. Então, a gente definiu lá na interface gráfica lá onde que eu vou receber esses dados, alterei os atributos e já estou com esses dados aqui em mãos. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o IMC. Então o IMC tem que ser uma variável aqui também, ó. IMC. Vamos criar o IMC. O IMC vai ser o quê? Lá na nossa fórmula. Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, IMC é igual peso dividido por altura vezes altura. Tem como usar o pol aqui? Tem. Usar o match.pol daria certo. Mas aqui, como é só o quadrado, fica mais fácil. Calculando o IMC. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o nosso resultado aqui. E aí, dependendo do IMC, a gente pode mostrar o IMC da pessoa, né? A gente pode mostrar o resultado, que vai ser o IMC dela. E a gente tem que mostrar de acordo com essa tabela. Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obeso, obeso morto. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Como que eu faço para mostrar isso aqui? Vou ter que fazer um if. Porque se eu fizer no caso aqui, como a gente está trabalhando com uma variável contínua aqui, para a gente fazer um switch case aqui não daria certo, de intervalo. Depois eu testo aqui em C#, mas não é usual a gente fazer switch case com um intervalo. Eu faço switch case quando eu tenho valores fixos. Se é 10, se é 15, se é 20. Como eu tenho um valor que é um valor com casas decimais, a gente não utiliza switch case. Então, a gente vai fazer um if aqui mesmo. Tá. Aqui no caso, se você vai usar quem perguntou foi o Antônio aí. Você pode fazer assim, Antônio. Net.pol. Você faz desse jeito aqui, ó. Altura, vírgula 2. Aí você nem precisa importar, porque ela já faz parte aqui dos users normais. Só fazer assim. Aí eu poderia colocar isso aqui, ó, ao invés de altura vezes altura. Beleza? Deixa eu apagar aqui, mas poderia usar, sem problema. Joia? Emerson, assim, C é uma linguagem que a gente utiliza para poder aprender a programar, e a gente vai continuar utilizando em estrutura de dados depois, mesclando aqui com algumas coisas em C#.
Porque a gente consegue ver algumas coisas computacionais só em C, tipo acesso de área de memória, só em C que a gente consegue. Mas na hora de programar, na hora de desenvolver sistemas, aí a gente já vai para uma linguagem de alto nível. É bem legal. Beleza. A gente calculou a IMC, então. Para a gente mostrar o resultado, a gente vai fazer um if aqui. Não, Python é legal também. Tem várias e várias linguagens, mas Python, quando você vai criar, Python você usa indentação, né? Para poder trabalhar dentro das funções. Tem muitas linguagens. O importante é pegar uma prática em programar, ficar bom num para resolver problema. Só que aí tem problema que vai ser mais fácil você resolver em C#. Tem outros que vai ser mais fácil em Python. Então é interessante conhecer as tecnologias, não ser xiita, falar que eu só trabalho com uma específica e aprender a programar e resolver problemas. E aí sim você vai conseguir programar bem, conseguir atuar bem no mercado. Então vamos fazer o nosso if aqui, só que a gente já está estourando nosso tempo. Então se, olha lá, o IMC for abaixo de 20, né? Se o IMC for menor que 20, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o IMC e falar que está abaixo do peso. Aonde que eu vou mostrar o IMC? Lá naquela caixa de texto. Não, lá naquele label, né? Que é o nosso LBL resultado. LBL resultado é um label que tem um tanto de atributo. Então, vou mostrar onde que eu vejo lá na tela, no ponto text. E aí, eu vou colocar aqui, ó. E aí, a gente vai mostrar a mensagem aqui, ó. IMC abaixo de 20. IMC abaixo de 20. Aí, se eu quiser mostrar o IMC da pessoa também, pode. E aí, você pode... Eu vou colocar um /n aqui, só para mostrar a outra linha, e vou colocar... Quer ver? Vou colocar um /n, só para ficar na linha de baixo, e vou colocar aqui, ó, seu IMC, 2 pontos, mais a variável que eu tenho aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai colocar IMC abaixo de 20, e vai pular para a linha de baixo e vai escrever seu IMC. E vai mostrar o IMC que foi calculado. Isso aqui, ó, a gente vai replicar várias vezes, né? Então, até essa linha aqui, ó, do label resultado aqui, ó, eu vou copiar ela, porque a gente vai usar ela um tanto de vez, né? E agora a gente vai falar se for de 20 até 25. Então, vamos colocar aqui, ó. Else if IMC for maior ou igual a 20, ele tem que estar entre 20 e 25, né? Então, em E, que é os dois E's comerciais, né? E IMC menor que 25. Então, se ele estiver entre 20 e 25, qual que vai ser o nosso resultado? É peso normal. Então, vamos colocar aqui. Ah, não, desculpe, é abaixo do peso, não é 20 abaixo de 20 aqui, ó. Vamos colocar abaixo do peso. Ninguém falou nada aí, ué, abaixo do peso. E aqui, se o IMC for entre 20 e 25, peso normal. E aí mostra o IMC da pessoa. E aí a gente vai replicando isso aqui. Aí depois a gente vai ter entre 25 e 30. Aí a gente vai ter um tanto de else if. Teu IMC está como botão aonde? Aqui? Seu IMC, isso aqui? Então, aqui, ó, o botão é onde que a gente vai clicar, ó. Quando eu clicar aqui no botão, ele vai ter a função aqui, que quando eu clicar nessa função, ela vai ser executada. Certo? E aí, aqui dentro, a gente está criando o nosso código. Deixa eu só terminar aqui e testar, e aí depois a gente analisa direitinho onde está o problema. E aí a gente vai fazer um tanto de else if, né? Então, else if IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor que 30. Então, se ele tiver entre 25 e 30 aqui, está com sobrepeso. Sobrepeso. Else if entre 30 e 40, IMC maior ou igual a 30 e IMC menor que 40, a gente vai falar o resultado que ele está obeso.
else, if... Ah, não tem o último não tem, né? Acima de 40 eu não preciso do if. O último else. Então, se não entrar em nenhum, quer dizer que ele vai estar acima de 40. Aí é obeso mórbido. Obeso mórbido. Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente recebeu... Só diminuir, ó. A gente criou as variáveis peso, altura e MC, que é do tipo double, recebeu os dados de entrada das caixas de texto aqui. Então, aqui o peso veio da caixa de texto peso, a altura veio da caixa de texto altura, e a gente teve que converter para double. Calculamos o MC de acordo com a forma. E a gente fez os ifs para mostrar o resultado no LBL resultado e o text, que é o atributo que a gente vai ver. Então, se o MC for menor que 20, abaixo, entre 20 e 25 normal, e aí depois os outros ifs. Então, if, else if, else if, else if, e o último só else. Que se não entrar em nenhum, nem vai cair aqui no maior que 40. Deu para poder entender a lógica aqui? E aí, agora eu vou... Ah, de vez em quando ele dá um bug desse na hora que copia. Mas aí ele deixa ele quietinho um pouquinho que ele volta. Às vezes ele dá um bug desse, ó. Quando seleciona, quer ver? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Agora ele foi rápido. O pior que dá um Ctrl C, ele dá uma bugadinha, mas ele volta. Não precisa vir aqui no design para poder rodar. Você pode rodar aqui, dar o start direto aqui, ou apertar o F5, ó. Se a gente executar aqui... Aí eu vou pegar esse código do botão. Ele demora um pouquinho, a primeira vez que ele vai executar a aplicação, que ele está criando o executável, está criando o exe, né? Mas depois ele fica mais rápido, ó. Aí, ó, a aplicação já está rodando, olha que bonitinho. Então, se eu colocar o peso aqui, separar por pontos, né? Eu acho que aqui ele vai pegar o padrão de sistema, se eu não estou enganado. Vamos testar aqui. Eu não sei se está com ponto. Peso. Opa. Peso 72. A altura, deixa eu colocar... Deixa eu tentar com vírgula aqui, que eu não sei qual que ele vai aceitar. Ah, tá. Não, vai ser com vírgula mesmo. Por que aqui ele está usando vírgula e lá em C usa ponto? Porque C, no C, ele pega o padrão americano. No caso aqui, ele está pegando o padrão do meu SO. Então, se o meu SO tiver que o separador de casas decimais é vírgula, eu vou usar com vírgula. Deixa eu tentar ponto aqui para ver como que ele faz. Olha lá. Se eu colocar ponto, ele não entende aqui, ó. Tá vendo? Ele vai dar erro no cálculo. E lógico que isso aqui a gente poderia tratar depois, ó. Então, separador aqui, o padrão do teu SO. Ele mostrou uma casa decimal muito grande aqui, ó. Tá vendo? Seu IMC tá mostrando aqui, ó, muita coisa. A gente pode limitar isso aqui, ó. Beleza? Ó, 72, e aí mostrou o IMC. Deixa eu pegar esse código aqui e colocar. Para a gente poder limitar as casas decimais, a gente vai utilizar a match.round. Então, vou usar match.round, que é para poder arredondar aqui, ó. E vou colocar a variável e quantas casas decimais que eu quero, que no caso é 2. E aí, no caso, eu tenho que fazer isso toda hora que eu estou mostrando o IMC, né? E aí eu estou mostrando ele. Vou pegar esse código aqui, ó, o que está dentro do botão calcular, ó. Tudo que está dentro do botão calcular eu vou colocar aqui. Mas não está indo tudo. Quer ver, ó? Ele foi até no else aqui do 20 a 25. E aí eu vou colocar o resto agora. Tudo que está no botão calcular. Aqui no chat. Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente criou a nossa aplicação, onde a gente tem como dados de entrada aqui as duas caixas de texto. Quando eu clico no botão calcular aqui, ó, posso até gerar esse IMC para cá. Quando eu clico no botão calcular, o que eu vou executar? É o código que está aqui, ó. Então, todo esse código que eu disponibilizei, que a gente construiu juntos, é a partir da leitura dos dados da caixa de texto, a gente faz o cálculo, e de acordo com o IMC é o quê? É o resultado que a gente está apresentando. E aí a gente só colocou aqui no final, ó, eu mostrei esse match.round para poder, ele vai limitar as casas decimais a 2, lembra que estava aparecendo muito lá? E agora vamos ver aqui. Vamos colocar 72, 1,77. Tá vendo? Peso normal e IMC.
Se eu aumentar para 80 aqui o peso, ó, já está com sobrepeso. Se eu aumentar para 100, já está obeso. Se eu aumentar para 150, já está obeso, mórbido. Aí, se eu diminuir para 60 aqui, já está abaixo do peso. Então, todas as faixas aqui estão funcionando legal. Então, está caindo todos os ifs, a gente está conseguindo ver qual que é o resultado e qual que é o MC. Qual que é o legal disso aqui que eu já mostrei nas últimas aulas também? Se você ir lá na pastinha do teu projeto, então se eu clicar aqui com o botão direito no Solution e ir lá, abrir pasta no gerenciador de arquivos, Open Folder em File Explorer aqui, ó, a gente consegue lá na pastinha, aonde que do meu projeto, se eu vir na pasta bin debug, isso, Emerson, o match.route limita casos decimais. Então, se eu vir na pasta bin debug, eu tenho lá um arquivo, tá vendo? imc.exe. Se você der 2 cliques nele aí, ó, ele é o quê? Ele é a aplicação que a gente construiu. Então, você pode pegar esse exe aqui e compartilhar ele. Se você fez uma aplicação, você pode vender ela, você pode entregar para qualquer pessoa. Fala, ó, aqui, ó, esse sisteminha que eu fiz, que eu entro com esses dados e faço esse cálculo. Coloca lá peso 70, altura 1,77, ele calcula. Ah, e se toda hora que eu já clicar em calcular eu quiser limpar, tem jeito? É só colocar o ponto clear. Eu fiz isso na última aula. Quem quiser fazer é só dar uma olhada lá na última aula, que na hora que eu clico em calcular, só coloquei o txt peso ponto clear, txt altura ponto clear, e ele já vai limpar. Pessoal, como eu falei, a aula está sendo gravada. Se alguém não conseguiu acompanhar por algum motivo, como o Visual Studio, como às vezes ele deu essas travadas aí, vai acompanhando com calma depois, vai travando, vai dando as pausas que vocês conseguem fazer. Qualquer dúvida, como eu falei, dá para chamar o Alex, pode me chamar o Lucas, a galera que está conseguindo fazer aí, que tem certeza que todo mundo vai ajudar. Dá para mudar a imagem? Dá sim, dá para mudar a imagem, tranquilo. Sacanagem, Alex, isso aí eu acho que vai gerar uma desmotivação. Pode vender para academia. Mas aí você desmotiva, mas dá para mudar sim, dá para fazer tudo. Basicamente, tudo que você quiser interagir aqui dá para fazer. Como eu falei, é bem legal. O que eu recomendo muito é que vocês se motivem a explorar mais. Tem muito recurso, você consegue fazer muita aplicaçãozinha bacana, que você consegue até vender, como eu falei. A gente tem casos dos alunos que já fizeram coisas, não é complexo, mas existem muitas demandas, e conseguir vender essas aplicações aí para elas serem funcionais. Qualquer dúvida depois vocês podem ir postando. No momento, alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo?